Como é que a gente, se alguém entrar, vai aparecer aqui para mim ou vai aparecer para você? A pessoa vai entrar direto. Com o link. Com o link, tá. Isso. Não tem sala de espera? Não. Tá. Vamos lá. Boa aula. Qualquer coisa, só me chamar. Tá, obrigada, Rê. Bom, vamos lá, gente. Esse simulado, ele é composto de duas partes, né? A gente tem o resumo aqui e a gente tem uma tradução, que normalmente é uma versão, tá? Os textos, nos últimos anos, os textos variaram muito, né? Então, a gente tem texto técnico, deixa eu fechar aqui. A gente tem texto técnico, né? Então tem artigo, um material acadêmico, né? Artigo acadêmico e tal. Normalmente artigos relacionados à área, às áreas afins do concurso, né? Então economia, política internacional, geografia, economia política e tal. Mas esses textos também podem ser textos literários, tá? É mais comum que o texto literário seja o texto a ser traduzido, né? Traduzido na sua versão, em francês. Então, o que eu fiz aqui? Isso aqui é um exemplo, e eu queria trazer esses dois tipos de texto para a gente poder falar um pouco mais sobre estratégia, né? Estratégias de prova e do que da língua em si, né? Eu acho que esse é um dos grandes objetivos dessa aula, né? A gente abrir um pouco esse leque da leitura, estabelecer uma leitura mais aprofundada. O nível do concurso é um nível... Vou até parar aqui de compartilhar por enquanto. O nível do concurso é um nível muito alto, né? Ele pressupõe um conhecimento enorme da língua, né? Vamos dizer assim, uma precisão, né, na utilização da língua muito grande. Eu entendo que tem poucos candidatos que têm esse nível, né? Mas é isso, isso é uma construção, não tem nada de extraordinário. A gente tem que trabalhar, no meu ponto de vista, com duas frentes, né? Então, eu acho que para os candidatos que têm um nível um pouco mais, digamos, intermediário, trabalhar a leitura, né? E trabalhar os conceitos gramaticais, né? Para isso, a gente oferece um curso extensivo. A gente trabalha e faz esse paralelo, né? Trabalhando esses conceitos gramaticais e aplicando ele em diversos textos, né? Aqui não, aqui a gente, nessa aula, a gente já entra de cara na discussão sobre estratégias de prova mesmo, né? Como é que a gente vai abordar os tipos de texto, como é que a gente vai abordar os diferentes tipos de texto e tal. Na minha correção, eu vou assinalar se eu encontrar algum problema de gramática, de construção de frase e tal, eu vou assinalar os pontos gramaticais que precisam ser vistos, né? Mas é isso. É isso, não só isso, né? Mas, assim, a gente, em algumas aulas, a gente trabalha um pouco dessas, enfim, tempos verbais, ortografia, construções mesmo, estilo, localização, assim, conectivos, né? Conectar, onde cabe cada um e tal. É claro que, enfim, eu tenho uma ementa, né? O curso tem uma ementa que eu busco seguir. Essa ementa
ela é feita baseada, né, lá no edital do concurso, mas dependendo assim, do tipo de dificuldades que eu sinto que os alunos estão tendo, né, à medida que as correções chegarem, a gente vai trabalhar alguns conceitos. Então, se eu acho, por exemplo, que a gente precisa rever o condicional, ou formulação de hipótese, né, ou rever o subjuntivo, a gente vai fazer isso durante a aula, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso texto. Tá. O texto do resumo de hoje, né, desse nosso simulado, é um editorial do Le Monde, tá? Algumas vezes eu trabalho com textos mais longos, né? Outras vezes eu trabalho com textos mais curtos, mas aqui eu busquei um texto que tivesse mais de acordo com o tamanho com o que vem nas provas mesmo, tá? É um editorial, é importante que a gente entenda, né? Quando a gente vai lá no final entender quem é o autor, onde é que o texto foi publicado, em que ano o texto foi publicado. Bom, nesse caso, editorial, no Mundo, saiu em outubro, fala de uma questão da atualidade, então tem uma linguagem, né? Aqui é um texto mais curto, né? E o que eu faço, né, tanto para o texto mais curto quanto para um texto mais longo, essa minha primeira leitura é uma leitura em que eu vou destacar algumas frases, enfim, palavras-chave. Eu vou lendo e vou iluminando o texto, né? Então, assim, tem várias, assim, como vocês podem ver, esse aqui que é um texto super curto, ele está super iluminado, nem precisaria de tanto, né? E o que eu faço aqui depois dessa minha primeira leitura, que é uma leitura quase que dinâmica, mas eu vou organizando as ideias, eu já começo a fazer o fichamento do texto, tá? Então, o que eu faço? Por que eu leio ele inteiro? Porque, para mim, é importante, né, entender qual é esse fio condutor do autor, né? Assim, qual é a ideia central do texto, né? E aonde onde vai o fio argumentativo dele, né? E aí eu começo a fazer de cara aí o meu fichamento, tá? Esse fichamento, ele pode ser num texto mais longo, você pode colocar uma palavra-chave, uma frase-chave nele, né? O que eu acabo fazendo, é claro que eu tenho um nível, né, de leitura e desenvolvimento assim da parte escrita enfim, tem muito mais treino, né, do que a maior parte dos alunos. O que eu tento fazer é já fazer, né, a partir dessa vamos dizer assim, dessa divisão do texto, já elaborar esse resumo, tá, com as minhas próprias palavras. O que eu vejo, assim, isso é uma coisa importante que eu queria destacar aqui, é que muitas vezes os alunos têm muita dificuldade de se desprender do texto, tá? O que eu entendo, porque muitas vezes a gente fica inseguro, né? Ah, meu Deus, como é que eu vou construir essa frase? Como é que eu vou construir esse argumento, né? Um argumento sofisticado. Como é que eu vou relacionar duas ideias, né? Como é que eu vou articular as ideias que são importantes nesse texto? Bom, algumas estratégias também aqui, né? Então, primeiro de tudo, né, destacar o que é essencial. Então, numa certa medida, né, seguir essa estrutura do próprio texto, tá? Ok? Fazer esse fichamento vai ajudar vocês
a entenderem a lógica, né, narrativa, né, ou a lógica daquele autor, né. Enfim, e muitas vezes é importante vocês notarem que... Tá bombando aqui. Vocês notarem que a ideia central do texto, principalmente esses textos mais técnicos ou artigos mesmo, a ideia central do texto, ela está ali na introdução, tá? Eu, quando fiz aula de filosofia na França, e até as aulas lá de francês da universidade, os meus professores eram super rigorosos nisso, né? Então, assim, tem aquela coisa de você escrever a introdução, a tese, a antítese e a síntese, e normalmente, que é a conclusão, e a conclusão, né? Muitas vezes é a conclusão, e muitas vezes eles orientavam a gente a escrever a introdução no final, tá? Por isso, porque a introdução normalmente vai falar sobre... É o resumo do resumo do resumo. A ideia central do texto está ali na introdução. Nem sempre é assim, mas muitas vezes é assim. No caso aí desse artigo foi um pouco assim, e no caso do meu resumo eu busquei fazer isso, tá? Então, de cara, trazer essa ideia central do texto. Não confundam trazer a ideia central do texto como achar que vocês vão resumir o texto, enfim, tudo, né? Espremer ali, fazer um suco e colocar na primeira frase, no primeiro parágrafo. Não é isso, né? É destacar essa ideia central e destrinchando isso, né? Destrinchando, seguindo a ordem do autor, normalmente, e articulando essas ideias e extraindo as ideias centrais de cada parágrafo ou de cada bloco de parágrafo. Aqui, como o texto é curto, é quase que reescrever, né? Ficou enorme, mas assim, quase que escrever da minha forma, né? Bem resumida ali, a ideia central do autor, tá? Sobre estilo, eu queria falar uma coisa super importante, que eu acho uma coisa que o Thiago destaca também, e é uma coisa que a gente já conversou bastante. Essa prova é uma prova para o concurso do Rio Branco, ela não é uma prova para a Academia Francesa de Letras, tá? Então, entendam o nível de vocês, né? É super importante isso. Entendam o nível de vocês. Dominem a gramática, né? Assim, vocês não precisam inventar um novo gênero literário, não é isso. Ou mostrar erudição na elaboração de uma frase, né? Ou fazer frases muito compridas. Então, busquem fazer frases com estruturas que vocês dominem, né? É claro que muitas vezes a gente tem que articular ideias, e aí a gente vai introduzir uma subordinada, né? Ou a gente vai usar um pronom relatif, né? Enfim, a gente vai articular essas ideias, porque a argumentação precisa ser um pouquinho mais complexa, né? Então não vai ser toque, 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 bloco, 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 bloco. Mas o que eu vejo muitas vezes é numa ânsia de demonstrar um conhecimento profundo da língua, essa coisa fazendo frases muito rebuscadas. Lembrem, né, que o francês, como o português, tem essa estrutura, né, que é o sujeito, o verbo e o complemento, que pode ser o complemento do objeto direto, indirect, subordinado, etc. Né? A gente fala de predicado. Tentem seguir essa regra, né? Assim, fazendo as inversões quando a gente precisar fazer as inversões, né? Ou porque tem algum advérbio que puxa essa inversão, ou porque a gente está colocando uma interrogação, ou porque a gente está fazendo algum tipo de citação, né? Então, para fazer essa inversão, sabendo que vocês estão fazendo essa inversão, por que vocês estão fazendo essa inversão. A mesma coisa para a voz passiva.
né? Normalmente a gente usa a voz passiva para destacar o objeto, né? É isso, né? A gente vai colocar o objeto à frente para poder destacar. A gente tem uma mania em português de fazer inversões, né? Uma forma de, sei lá, não sei se é uma mania de jornalistas, a gente cresce lendo isso nos livros, mas assim, eu acho que é uma certa mania. Então, eu vejo que muitos alunos tendem a replicar isso. E aí acabam elaborando frases que vão mais truncadas, né? Então, é importante buscar um estilo mais simples, né? Se você não domina muito, né? Se você não sabe muito, não tem um conhecimento muito profundo, vai onde você está seguro, né? Vai no simples, né? Claro que articulando ideias, você pode escrever de forma simples coisas sofisticadas. É isso que eu quero dizer. Acho que essa é a mensagem principal aqui, tá? Bom, então é isso sobre esse texto e sobre essa estratégia aqui. Eu vou ler aqui, né? Nigéria, injuste révolte contre l'impunité. Então, a gente já viu aqui embaixo que, né, importantíssimo. Isso é uma das coisas que eu faço em primeiro, que é olhar quem é o autor do texto onde foi publicado, né? Então, Editorial du Monde, que é o jornal Le Monde, Injuste révolte contre l'impunité, qui a été publié en 2020. Faltou a data aqui. Não, tá aqui. 22/10/2020. Né? Tá aqui no link. Né? O acesso foi em 22/10/2020. Então, destaquei aqui algumas palavras principais, né? Tem muita coisa destacada, não precisa destacar tanto, tá? Então, violence policière devenue une contestation plus globale, né? Então, um conflito local que virou um conflito global, né? Essa, na verdade, era o grande link. Obviamente, não está nesse edital, nesse artigo, mas é quase que fazendo eco, né, aos movimentos de Black Lives, quase não, fazendo eco ao movimento de Black Lives Matter, né, nos Estados Unidos, que começaram nos Estados Unidos, e aí a gente tem essa espécie de espelho, né, que acontece na África, em dois contextos similares, né, contexto de pandemia, né, você tem uma enorme insatisfação e enorme incerteza para a juventude, e esse outro contexto que é de violência policial e desse vídeo também, né, que vai ser distribuído nas redes, e são as redes que se mobilizam, tá? Então, obviamente, gente, vocês estão estudando para o concurso, né? Todas as matérias, elas estão conectadas, né? O que espera, né? O que se espera num concurso desse nível é que vocês possam fazer esse tipo de articulação na hora que vocês fizerem uma leitura de um artigo, mesmo que isso não esteja posto, né, ali. Na hora que vocês fizerem essa leitura, vocês já fizeram prova de política internacional, vocês já fizeram prova de teoria de relações internacionais, vocês fizeram prova de economia. Então, assim, vocês estão ali lidando, né? Vocês têm essa bagagem. Então, essa bagagem, ela vem com vocês, né, nesse estudo da língua também. A diferença é que ela é em outra língua, né, nesse caso aqui. Bom, tem algumas, o vocabulário, vamos ver aqui, o vocabulário, ele achei bastante simples e bastante comum, né? Não via muita diferença, assim, de outros artigos e tal. Tem uma expressão aqui, que é isso aqui, ó. Mettre en coupe réglée,
que eu acho que talvez não seja muito evidente, né? Eu vou até destacar isso aqui em outra cor, né? Devia ter destacado já em outra cor. Mètre coupe réglé. Esse mètre coupe réglé aqui é um pouco como submeter a população de forma legal a certos abusos. Então, não sei se vocês lembram, assim, isso vem do tempo do Napoleão, né? Quando ele precisava de recursos, e aí aumentava os impostos, e aí ali recolhendo os impostos. Então, mètre coupe réglé é isso. Général putschiste, isso aqui também é outro vocabulário que deve aparecer bastante, é golpista, tá? E aqui, ó. E essa palavra aqui, exaction, também, acho que ficou tudo nesse parágrafo, assim, alguma dificuldade de vocabulário, talvez ela tenha aparecido mais nesse parágrafo aqui, né? Exaction, que são essas extorsões, tá? Extorsões financeiras por parte da pessoa que está no poder, tá? Agora, uma outra coisa que eu queria falar, e uma coisa que eu repito bastante para os alunos, é o seguinte: é claro que na hora da prova a gente não vai ter nem a gramática, nem o dicionário. No entanto, a gente, durante a preparação, a gente, assim, o que a gente está fazendo, né? O que significa essa preparação? É a gente ganhar corpo nisso mesmo, né? A gente ganhar corpo na língua. Então, a gente aumentar o léxico, a gente fazer essa musculação, sempre faço esse paralelo ridículo, né? De que estudar gramática é fazer uma musculação e que fazer a prova é como se fosse uma maratona. Eu sou corredora, então eu sempre faço esse paralelo, porque eu acho que ele é importante, né? Então, fazer essa musculação, né? Rever esses conceitos gramaticais o tempo inteiro, né? E ler muito, né? Ler bastante, ter essa leitura aprofundada. O porquê essa leitura aprofundada, né? Porque teve alguma dúvida de expressão, teve alguma dúvida de vocabulário, teve alguma dúvida na conjugação. Então, ou seja, na hora de vocês elaborarem o texto de vocês, não sei muito bem como é que eu vou conjugar o verbo avoir no presque parfait, tá? Não importa, vai lá, né? Assim, ninguém precisa saber tudo, né, de cor. Na hora da prova, sim. Mas a preparação é um tempo que a gente tem para ganhar esse corpo aí. Então, usem o dicionário, usem a gramática e usem o Becherel, né, que é aquela lista aquele manual que tem todas as regras de conjugação, a lista dos verbos conjugados e tal. Usem isso, usem e abusem disso durante a feitura do resumo de vocês, por exemplo, né? Lá para frente, né, mais próximo do concurso e tal, o ideal é que uma vez que vocês já ganharam esse corpo, uma vez que vocês já adquiriram confiança, uma vez que vocês já adquiriram confiança, inclusive para se desprenderem um pouco desse texto principal, né? E vocês poderem elaborar, né? Ou seja, compreender o texto a partir dessa leitura aprofundada, elaborar e terem a segurança de elaborar um texto próprio, né? Com a utilização do vocabulário adequado, com estruturas gramaticais corretas, né? Uma articulação de ideias que faça sentido, né? Para o fluxo do texto e que esteja de acordo com o que está sendo colocado ali no texto, né? É isso. Eu vou ler um pouquinho aqui da minha... Vou voltar um pouquinho aqui para o texto, mas eu queria falar também de uma última coisa antes da gente atacar o texto aqui.
eu fiz um simulado com os alunos do quarto secretariado, um simulado sobre, que foi um resumo de um texto do Maupassant, um conto do Maupassant, né? Eu sei que o professor Tiago de espanhol também faz bastante resumo de texto literário. Então, assim, eu quis trazer um conto aqui, né? Eu acho que foi Madame Hermès, se não me engano. Tá. Então, o que a gente tinha acabado de ver? A gente tinha acabado de ver aqui na tradução, né, do texto literário que na tradução a gente ia manter o tipo de linguagem. Então, lá, é importante, ele destaca isso, né? As características culturais do texto, na hora da gente traduzir. E aí surgiu uma dúvida de uma aluna que falou, mas e no resumo, né? Se a gente tiver que resumir um texto literário que tiver uma linguagem um pouco mais informal, né? Que apareça um personagem, assim, né? Que fale com essa linguagem um pouco menos, digamos, formal, como é que a gente faz? Então, assim, importante, o resumo de vocês é um resumo formal, tá? Então, sempre a gente vai, mesmo que a gente vá resumir um texto onde a gente encontre uma linguagem um pouco menos formal, né? O resumo de vocês têm que demonstrar que vocês têm total domínio dessa linguagem formal, tá? É isso. Bom, vamos ver aqui rapidinho, né? Esse aqui, queria que vocês vissem, né? Eu fiz esse fichamento e fui reescrevendo. É óbvio que isso aqui, o meu texto está grande, né? Também. E aí, isso aqui é um primeiro texto, tá? Depois a gente volta, a gente faz revisão nesse texto, tá? Aqui já está quase que o meu primeiro esboço aqui, de cara, rapidinho, desse primeiro esboço de resumo desse texto, tá? Então, na introdução, eu coloquei l'article, un éditorial du périodique Le Monde, attire l'attention de ses lecteurs envers les contestations de la jeunesse du Nigeria contre l'abus de pouvoir politique dans le pays. É sobre isso, tá? Isso aqui é o subtítulo, na verdade, né, do artigo, e aqui ele vai introduzir a questão, né, do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista do objetivo de um editorial, né, que é chamar a atenção para alguma coisa. Né? Então, première puissance économique du continent africain, pays connu pour son dynamisme et sa créativité, mais aussi pour sa corruption et ses inégalités abyssales, le Nigeria est en proie d'une révolte inédite de sa jeunesse. Depuis 2 semaines, des manifestations secouent le pays non seulement à Lagos, mégalopole de 20 millions d'habitants et capitale économique du pays, mais dans plusieurs autres villes, dont Abuja, sa capitale fédérale. Déclenchée par une vidéo montrant des policiers abattant un homme de sang-froid, la révolte contre les violences policières s'est muée en une contestation globale du régime revendiquant la démission du président Muhammadu Buhari. Le soulèvement de la jeunesse urbaine se nourrit aussi de l'exaspération après un confinement anti-Covid-19 levé cet été, mais qui a asphyxié l'économie. Bom. O que eu fiz aqui, né? É claro que eu fiz esse segundo parágrafo, esse resumo desse segundo parágrafo, depois de já ter lido o texto todo, tá? Então, como é que eu resumi... como é que seria, assim, depois dessa minha primeira introdução, como é que eu coloquei aqui, né? Digamos que esses dois aqui resumem esses dois aqui, não é exatamente esse aqui se refere a esse aqui se refere aqui. Esses dois se referem a esse bloco de dois parágrafos aqui. Então, vamos continuar, tá? Au moins 18 personnes sont mortes dans ces affrontements avec la police, avant même le mardi sanglant, ce 20 octobre, que foi o dia que o artigo saiu,
au cours duquel, un millier de manifestants rassemblés à un péage de Lagos a été dispersé par des tirs à balles réels. La police et l'armée sont mises en cause, mais aussi des voyous stipendiés pour jeter le discrédit sur le mouvement. Stipendiés pagos para vilipendiados, tá? A palavra é vilipendiados em português, né? Ou seja, pagos, subornados para fazer, para se fingir de, como fala? Esqueci a palavra em português. Enfim, para vândalo, para se fingir de vândalo, né? Porque ele coloque aqui, pour jeter le discrédit sur le mouvement. Depuis lors, des jeunes continuent de braver le couvre-feu instauré pour tenter de stopper leur révolte. Esse stopper aqui é curioso até, que eles estão colocando stopper. Mas stopper no sentido de barrar mesmo, tá? Que é um anglicismo pouco comum, né? La promesse du président de dissoudre la brigade spéciale de la police nigérienne, accusée de torture et d'exécution sommaire par Amnesty International, convainc d'autant moins les manifestants qu'elle a déjà été formulée en vain par le passé. Tá. Então, basicamente, eu comecei aqui a resumir esses dois grandes blocos, né? Esses dois blocos aqui. Então, cette révolte inédite, initialement locale, a trouvé écho au-delà de ses frontières et a mobilisé la jeunesse globalement, né? É isso que está colocado ali, posto ali em cima. Eu, na verdade, estou retomando uma ideia que já coloquei aqui nesse primeiro parágrafo, que é a ideia central do texto, tá? Dans une vidéo montrant la violence policière à laquelle la population est soumise dans tout le pays, c'est une vidéo montrant la violence policière à laquelle la population est soumise dans tout le pays qui a déclenché les manifestations de la jeunesse déjà très insatisfaite de l'inégalité économique empirée par la pandémie du Covid-19. Eu não entrei em detalhes aqui, onde é que foi, onde é que não foi. Assim, a ideia de um resumo é isso, é tirar a informação principal. O que você vai tirar como informação principal, né? E como é que ela vai servir para embasar essa argumentação central, né? Essa ideia central que o autor quer passar, tá? Nesse segundo bloco aqui, também lembrando que eu trago elementos do primeiro e do segundo bloco, né? Que estão, digamos, fazem parte desse mesmo construto aqui de ideias. Eu botei, depuis le début des affrontements avec la police, on compte plusieurs morts. Le pouvoir et la légitimité du président, de la police et de l'armée sont contestés par la population alors que la violence s'accroît au-delà des zones urbaines. Même la promesse du président de dissoudre la brigade spéciale n'a pas empêché les jeunes de braver le couvre-feu. Tá? É isso. Bom, aqui ele vai dar alguns dados sobre o país, alguns dados sobre a população e alguns dados históricos, né? Então, la jeunesse du Nigeria, 60% de ses 200 millions d'habitants moins de 24 ans, ne supporte plus d'être exclue par un système politique incapable de réduire l'extrême pauvreté et dont la violence est couverte par une totale impunité. Le président Buhari, 77 ans, ancien général putschiste, finalement élu en 2015, então sabe-se lá como também, né? Focalise le mécontentement, ou seja, ele é o foco dessas manifestações. Taiseux, claque-muré. Claque-muré também seria uma palavra que talvez vocês tivessem dificuldade. À Abidjan, impuissant à vaincre l'insurrection islamiste de Boko Haram au nord-est, tout comme le grand banditisme qui met en coupe réglée la région pétrolière du delta du Niger. Il personnifie un pouvoir de vieux militaires du Nord, brutaux et incapables d'écouter la population. Son armée se caractérise par sa propension à commettre des exactions sur des civils réduits au silence, y compris numériques, loin des grandes villes. En dépit de la manne pétrolière,
le revenu moyen nigérien ne dépasse pas 5 $, soit 4,2 € par jour, et l'espérance de vie plafonne à 52 ans. Tá? O que é claque murée? Como é que fala? Gente, em português, quando você fica atrás de uma barricada, tá? Preso atrás da sua barricada, esqueci agora. Embarricado, vamos assim, isso. Fechado, mas atrás de uma barricada, tá? Bom, então o que qual foi a ideia que eu tirei ali, principal, do meu texto, né? Com as minhas palavras. Então, assim, algumas palavras eu vou repetir, e isso é interessante, isso é uma coisa que a gente discute bastante com os alunos, que é assim, a professora, eu não tinha um sinônimo para violence, que é uma palavra que aparece bastante no texto. Gente, se a gente não tem um sinônimo para uma palavra que aparece bastante no texto, mas que é fundamental para a ideia do texto, a gente vai repetir essa palavra, não tem problema nenhum, tá? Agora, por exemplo, eu já falei isso várias vezes, assim, eu tenho umas manias, assim, às vezes eu fico apegada a umas palavras, então eu uso, por exemplo, super cependant, né? Então, muitas vezes eu vou fazer a minha última leitura de um texto e em vez de usar pourtant, em vez de usar toutefois ou outros, né, sinônimos, eu vou lá, tem lá um monte de cependant, que eu vou riscando e vou reescrevendo, vou substituindo. Então, nesse caso, ok, faz sentido, né? Assim, é necessário, mas se a gente tiver algumas palavras do texto que são fundamentais, principalmente para transmitir a ideia central do texto, e que a gente não ocorra, né, ali de cara, né, ou que não tenha um sinônimo evidente, não é para perder tempo com isso, principalmente não é para perder tempo com isso na prova, tá? Então, o que eu botei aqui? Si d'un côté, la jeunesse nigérienne représente 60% de sa population, de l'autre côté, elles se sont complètement exclues du système politique. La corruption, l'impunité, la violence et l'inégalité règnent dans ce pays où le président se montre incapable de vaincre la menace terroriste et où la population est mise en coupe réglée régulièrement. Tá? É isso. E aí, aqui, ele vai fechar, assim, qual é a conclusão disso, né? Que na verdade, é um editorial, então um editorial normalmente é uma opinião, né? Ou o jornal se posicionando sobre alguma questão, e aqui ele se posiciona, né? Então, vamos lá. Como é que ele se posiciona? L'impunité qui protège les responsables des violences au Nigeria est inacceptable. Muito claro. Ele se posiciona muito claramente. Isso a gente encontra mais facilmente na França do que nos jornais no Brasil, mas a gente os jornais tomam partido e eles têm posições políticas mais claras, eu acho, do que aqui. Pelo menos eles não têm, digamos assim, eles não têm problema com isso. Não é uma questão para eles. L'impunité qui protège les responsables des violences au Nigeria est inacceptable. L'Union européenne et l'ONU réclament, à juste titre, qu'il soit traduit en justice, não, c'est levado à justice, et que les abus policiers cessent. Locomotive de l'Afrique de l'Ouest, ce pays qui fait rêver tant d'Africains devrait se montrer exemplaire. Cela passe en tout premier lieu par la nécessité d'écouter les revendications d'une jeunesse qui réclame la justice, la fin de l'arbitraire des forces armées et de la redistribution des richesses. Un programme ambitieux qui, 60 ans après les indépendances, pourrait être celui de bien des pays du continent, tá? Então, como é que eu concluí o meu resumo aqui? L'éditorial soutient donc l'appel de l'ONU et de l'Union européenne
pour justice et pour la fin de la violence et de l'abus de pouvoir dans le pays africain, pour qu'il puisse enfin devenir un exemple pour tant d'autres. É isso. Ele fala que que é um desafio difícil, etc, etc, tal. Eu não entrei nesse mérito. Eu quis ir no essencial da mensagem, o que é. Então, importante lembrar o tipo de texto que é, o objetivo que um texto desse tem, né? Para a gente fazer esse tipo de leitura, tá? Deixa eu beber uma água aqui e a gente vai passar para o próximo exercício. Vamos lá. Então, traduisez le texte suivant, préservant les aspects culturels du texte source. Isso é super importante, tá? E eu acho que, na verdade, essa é uma das grandes dificuldades das traduções em geral, né? Estou falando tradução, versão e tal. É a gente guardar esse aspecto cultural, digamos, esse catalisador, né? Como a palavra diz, né? Esse tradutor, assim, a pessoa que vai transpor, né, para uma outra língua, uma outra cultura, né? O que aquele texto literário quis dizer, né? O texto literário, normalmente, que tem características diferentes de um texto técnico, né? Que demanda uma interpretação. Ele é literário, ele não é literal necessariamente, né? Então, esse texto aqui que eu escolhi, na verdade, é um pedaço de um capítulo de um livro do Eduardo Agualusa, que se chama Milagrário Pessoal, Apologia das Varandas, dos Quintais e da Língua Portuguesa, seguida de uma breve refutação da morte. Eu adoro o Agualusa, acho pouquíssimo provável que o texto da Agualusa caia assim, no concurso, mas eu queria fazer esse exercício, e eu acho que é um exercício que vale para qualquer texto literário, tá? Esperem, por exemplo, se cair um texto, esperem os clássicos da literatura. Se cair um texto literário, eu, por exemplo, espero que seja um clássico da literatura brasileira, né? Mas pode ser que seja um outro, né? A gente tem trabalhado clássicos, né? Quando a gente trabalha com textos literários, a gente tem trabalhado clássicos, mas eu trabalhei também alguns textos de autores contemporâneos. Acho que a Língua Agualusa, Bernardo Carvalho, que é um autor que é um contemporâneo que está quase virando um clássico também, né? Então, vamos lá. Esse texto tem alguns desafios nele, né? Como muitos autores modernos, é difícil a gente, quer dizer, não é difícil, porque a gente tem que ler, a gente tem que interpretar, mas ele não utiliza desses recursos que diferenciam o discurso direto do discurso indireto, né? Assim, de cara. E não é uma evidência de cara na leitura. Não tem, vocês podem ver, não tem travessão, não tem, como fala, guillemets, né? Então, é isso, a gente precisa ler com muita atenção, entender que a gente vai fazer uma versão de um texto literário, né? E tentar buscar, e aí é isso, muitas vezes a gente vai encontrar figuras de linguagem nesses textos, muitas vezes a gente vai encontrar expressões idiomáticas, né? Que não são tão simples da gente pensar no equivalente, né, na outra língua, principalmente, né, nesse caso que é uma versão. É isso. Mas e eventualmente a gente vai encontrar um outro vocabulário
que a gente desconheça, né? Mas, então, assim, o que eu quero é... Bom, primeiro é que os alunos cheguem na prova com um vocabulário mais amplo possível, né? Mas é isso, a gente não sabe o que vai cair, a gente não tem certeza de que vai cair, a gente imagina que algumas coisas venham a cair, mas, enfim, a gente não tem, né? Pode ser que caia alguma coisa e que o aluno não conheça, não saiba. Agora, eu quero que ele tenha, esse é um objetivo, tenha a segurança, né, de, ao ler um texto, ele consiga interpretar, e aí, na hora dele traduzir, fazer a versão, né, do texto para o francês, que se ele não tem um vocabulário exato, que ele consiga expressar aquilo, né, com precisão, né? Então, é isso. Então, por exemplo, tem aqui uma palavra estria, né? Se você não souber que estria se traduz em francês, se fala vergeture, né? Quem é que, além de mim, que sou mãe de 3 filhos franceses, sente isso? Talvez não saiba, né? Talvez não saiba, mas não importa. Então não traduz estria, traduz marca, sabe? Donc sapô, né? Alguma coisa que vá, que não vai estar ali exatamente naquilo, mas que vai estar próximo, né, daquilo que vai tornar aquele texto compreensível, né, na outra língua, e principalmente que vocês não percam tempo e que não se desestabilizem na hora da prova. Ai, meu Deus, eu preciso saber dessa palavra, não lembro dessa palavra. Vai acontecer, né? Eventualmente vai acontecer, tá? Então, é isso, vai tocando, né? Vai tocando, se tiver dúvida, às vezes volta. Usem sinônimos, né? Pensem em sinônimos. Às vezes a gente fazendo olhando assim um pouquinho mais para cá, a gente consegue lembrar de uma palavra porque parece ou porque a gente faz uma associação mais direta com aquela palavra, tá? Bom, então vamos lá. O roubo do testamento não me perturbou pela ocorrência em si, mas pelo significado. Ou melhor, pelo insignificado. Significar vem de uma expressão latina com o sentido de fazer compreender, através dos sinais. Eu, por mais voltas que desse, não conseguia compreender os sinais, né? Algumas observações aqui. Deixa eu ver uma... Como ele está narrando, eu escolhi fazer essa versão aqui com passe simple, tá? O passe simple é o mais encontrado, né, na literatura. Ele é a forma formal do passado, né? Então, do que seria o passé composé, né? A grande diferença do passé composé para o imparfait é sempre bom a gente lembrar, né? Que é o evento termina no passado, né? Enquanto que o imparfait é esse evento contínuo, então, no passado. Então, eu usei aqui o passé simple, porque eu acho que, para mim, faz mais sentido, tá? Agora, se vocês não souberem usar o passé simple, façam a tradução com passé composé, tá? Façam a tradução com passé composé, não tem problema nenhum, tá? Tá tudo certo. Mas, assim, é preferível que vocês façam a tradução com passé composé do que vocês escreverem qualquer coisa ou escreverem com a grafia errada, porque aí vocês vão mostrar a fragilidade de vocês e não o ponto forte, tá? Então, o que eu fiz aqui? Le vol du testament ne me trouble pas pour l'événement en soi, né? Mais par sa signification.
Então, vamos lá, não me perturbou pela ocorrência em si, mas pelo significado. Eu traduzi a ocorrência como evento, tá? Porque me soou melhor. E às vezes, gente, assim, durante as aulas, muitas vezes acontece de um aluno perguntar, mas, professora, poderia traduzir de um outro jeito? Vamos lá, vamos ver qual é o outro jeito de traduzir, porque assim, não existe só um jeito de traduzir. Às vezes a gente vai traduzir de várias formas, sei lá, vão ter 5 pessoas que vão traduzir de 5 formas diferentes, usando vocabulário diferente, uma estrutura diferente. O importante é que o significado permaneça o mesmo, tá? Então, assim, não é uma coisa matemática, assim, não é, se não for isso, tá errado. Não, não é. Só tem que fazer sentido, né? Mas, o que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar. E aí muitas vezes era isso. Muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, peraí, fala de novo, porque às vezes o soa estranho. Então, não, isso aí tá soando muito esquisito, peraí, não tá dando, vamos, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar mais um pouquinho. Muitas vezes eu mesmo fico na dúvida da tradução. A tradução é uma coisa muito difícil. Se é poesia, então, eu acho que é uma coisa quase que metafísica. Mas vamos lá. E aí ele coloca aqui, ou melhor, pelo insignificado, né? Eu não quis colocar o mieux, eu poderia, mas eu quis colocar o plutôt, porque eu acho que ele está mais próximo do sentido que eu acho que o Agualusa quis dar aqui, no sentido dessa frase, tá? Então, em vez de eu usar o mieux, eu usei o plutôt par son manque de signification, né? Por quê? Porque a significação, na verdade, não existe, né? Seria inventar uma palavra. Ele fez... Quando a gente é um autor conhecido, já de renome, né? A gente pode brincar desse jeito, né? Mas eu desaconselho, assim, eu quis trazer, então, por isso que eu digo, interpretar é importante, né? Porque interpretar, você não vai traduzir aplicando exatamente o que foi feito pelo autor lá original no seu texto em outra língua, porque às vezes você não pode, pela gramática, ou às vezes você não tem certeza de que aquilo é possível, quer dizer, você não tem o domínio. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar essas ferramentas ou formas, ou outras formas de dizer aquilo de outro jeito, tá? Então, foi o que eu fiz aqui, né? Passou um pouco da significação. Aí ele coloca, significar vem de uma expressão latina com o sentido de fazer compreender através dos sinais, né? Signifier vient de l'expression en latin, poderia ser latina, tá? Mas que veut dire se faire comprendre par les signes. Eu, por mais voltas que desse, não conseguia compreender os sinais. Moi, même en tournant dans ma tête, je n'arrivais pas à comprendre le signe, tá? Même en le tournant dans ma tête, en le tournant dans ma tête, je n'arrivais pas à comprendre les signes. Então, aqui é importante, porque muitas vezes os alunos falam, não, mas, por exemplo, aqui é um exemplo do pronome tônico, né? Do tonique. Para nossa, mas por que os franceses utilizam esse pronome tonique? Bom, aqui está uma forma em que ele se aplica maravilhosamente bem, né? A gente não tem o equivalente do pronome tonique no português, mas a gente tem esse tipo de construção onde a gente sabe que o autor quer dar ênfase ao sujeito, né? Eu, por mais volta que desse, não conseguia compreender os sinais, né? Moi, même en le tournant dans ma tête, le sujet, né? Que é isso aqui, ó. O sujet não, licinha. É os sinais. Não. O que eu botei aqui? Não, l'événement. Esse le aqui é l'événement, tá, gente? Eu mesmo me confundi aqui. En le tournant dans ma tête, l'événement, né?
Je n'arrivais pas à comprendre les signes. Não é uma tradução literal, né? Por mais voltas que desse, né? Mas, o que eu pensei? Ele estava dando volta do quê? Do acontecimento, né? O que aquele acontecimento significou. Então, ele estava procurando sinais para aquele acontecimento, para aquela ocorrência, né? Por isso que eu botei, même en le tournant dans ma tête. Je n'arrivais pas à comprendre les signes. Então, aqui é um exemplo de uma construção, de uma versão que ela não é literal, não é palavra por palavra, né? Ela é isso. Ela foi a minha versão para esse texto literário, tá? Quem diabos estaria interessado em roubar um manuscrito sem valor algum, né? Qui diable s'intéresserait à voler un manuscrit sans aucune valeur? Deve ter valor para quem o roubou, contestou Yara. Esse aqui é um exemplo aqui né, de que o discurso direto e indireto, na verdade, na forma, ele não faz a diferença, né? Il doit avoir de la valeur pour celui qui l'a volé, a contesté Yara, né? Eu poderia botar contestar Yara, né? Porque eu usei aqui o passé simple. Discutimos durante uns 20 minutos. Por fim, ela levantou-se exasperada. Nous en discutâmes pendant une vingtaine de minutes. Enfin, elle se leva exaspérée, né? Morro de calor, disse. Não posso mais. Vou dar uso à banheira no meu pátio. Se quiser, suba e continuamos a conversa. Eu preparo-lhe um chá. Lá em cima devemos conseguir sobreviver. Sempre corre uma brisa. Então, eu não botei aqui morro de calor, je meurs de chaleur, né? Poderia, tá? Eu coloquei fait trop chaud, né? Elle dit. Não posso mais, je n'en peux plus. Isso aqui é uma expressão que corresponde. Não posso mais, não aguento mais, je n'en peux plus, tá? Vou dar uso à banheira. Je vais utiliser ma baignoire. No meu pátio, dans mon patio. Se quiser, suba e continuamos a conversa. Eu preparo um chá. Si tu veux, monte et on continue notre discussion. Je te prépare un thé. Lá em cima, là-haut, devemos conseguir sobreviver. On doit arriver à survivre, né? Sempre corre uma brisa. Il y a toujours une brise, né? Essa construção aqui, il y a, né? Que é uma construção impessoal, mas que se aplica aqui, né? Sempre corre uma brisa, eu não vou, ou seja, sempre tem uma brisa, né? Eu não vou falar courir une brise, não faz sentido em francês isso, né? Então, eu sempre conto uma história, eu fico me repetindo, né? Coitado dos meus alunos, tiveram que nossa, um barulho lá embaixo. Um barulhão. Bom, que eu quando fui morar na França, foi antes das redes sociais, e eu fiquei muito tempo sem ter contato nenhum sem falar português e tal. E aí voltei para o Brasil uns anos depois, e falando um português que... Gente, só um minuto, que tem uma coisa apitando aqui que vou desligar. Pronto, voltei. Então é isso. Eu fui morar na França, fiquei lá sem falar português, não tinha rede social, não tinha telefone, não tinha ninguém, só falava francês. Aí voltei para o Brasil, as pessoas falavam, nossa, você fala muito bem português, eu ficava uma fera, porque falava, como assim? Falo muito bem português, sou brasileira, essa é minha língua materna e tal. E aí um dia eu queria descrever uma pessoa para minha mãe, e aí eu falei, aquele senhor que tem um cabelo sal e pimenta, né?
sal e pimenta, o que é cabelo, sal e pimenta? Não faz o menor sentido o que você está falando. Eu falei, é cabelo. Ela falou, você está falando grisalho, Flávia. Eu falei, porque em francês fala poivre rosselle. Ela falou, em português fala grisalho. E aí, eu sempre brinco que essa é a linha, né? O sal e pimenta é a linha da nossa tradução, tá? Então, assim, poivre rosselle faz sentido como expressão para grisalho, né? De um jeito, né? É claro que sal se traduz como sel e pimenta como poivre. Mas se eu estou utilizando poivre rosselle para falar de grisalho, eu vou usar o grisalho, né? Não vou fazer essa tradução literal. Então, eu acho que isso é uma grande dificuldade, né? Esse é um dos grandes desafios, porque ele pressupõe um conhecimento da cultura também um pouco, tá? Então, e aí de ambas as culturas. E aí por isso que essa leitura interpretativa, ela é tão importante, ela é tão mais importante, né? Ela não pode ser essa leitura literal, né? Principalmente nesses textos que eu já falei, né? Os textos de literatura, e ela não pode ser uma tradução literal, né? Em decorrência disso, também pode ser uma tradução literal. Bom, então é isso. Por isso que eu não traduzi cours une brise. Eu traduzi é toujours une brise, tá? Troquei de roupa. Vesti umas velhas bermudas, uma camisa rebelde, oferta de uma amiga americana anos atrás. E subi para o quarto de Yara. Eu gosto, gente, de ir traduzindo parágrafo por parágrafo, tá? Ou seja, de manter ali em português para eu não me perder, tá? Eu vou... É claro que na prova vocês não vão fazer dessa forma, mas assim, muitas vezes, até em tradução, trabalho de tradução, eu faço assim. Je me changeais, né? Toujours au passé simple aqui, né? Je mis un vieux bermuda, un t-shirt rebelle, cadeau d'une amie américaine il y a des années, né? Et je montais à la chambre d'Yara, né? Então, de novo, assim, eu usei aqui o passe simple para relatar um evento. Poderia, se vocês não souberem usar ou conjugar todos esses verbos, né, no passe simple, não tem problema, gente. Conjuguem no passe composé, tá? Agora tem que saber, pelo menos no passe composé tem que saber conjugar, né? Tem que saber quando é que você vai usar o auxiliar être, quando é que você vai utilizar o auxiliar avoir, se você tem pronome, onde é que você vai colocar, se for na negativa, como é que vai ser, né? Tá? Advérbio idem, tá bom? Toquei a campainha, je sonne, né? Escutei a voz dela, um pouco abafada. Pode entrar, professor, suba. Então, olha essa construção do texto, né? Ao mesmo tempo que ele está narrando, vai entrando esse diálogo dela, né? Se ela estivesse ali falando também. Então, essa mistura que é interessante e é difícil nesse texto do Agualusa, porque a gente tem que buscar um sentido nisso, né? A gente tem que fazer uma leitura muito atenta, tá? Então, j'entendis sa voix un peu étouffée, rentre o professeur, monte. E aí ele continua, olha, de forma que empurrei a porta, atravessei a porta, galguei as escadas para o pátio, enquanto a luz negra da noite refugia nas paredes. De sorte que je poussai la porte, traversai la porte, montai les escaliers pour le patio, alors que la lumière noire de la nuit scintillait sur les murs. Né? Onde é que está isso? A luz negra da noite. Isso. Encontrei Yara estendida na banheira. Né? Je rencontrei Yara allongée dans la baignoire. Sorriu para mim, mostrou-me uma cadeira em uma pequena mesa de plástico sobre a qual uma chávena muito branca parecia levitar. Aí, são aquelas coisas, né? Nosso português. O Agualusa é moçambicano, não, ele é angolano.
Então, tem esse português aí de Chávena, né? De novo, gente, acho pouco provável que caia um angolano, ainda mais nesse momento, né? Ou um moçambicano e tal, mas pode ser que caia um Miaculto, por exemplo, né? O grande desafio desse texto é essa interpretação, e é manter esse tipo de narrativa, quer dizer, traduzir, então mantendo esse tipo de narrativa, né? Passando desse discurso direto, discurso indireto, discurso direto, discurso indireto, tá? Sem que a pontuação, né, ou seja, a forma, acompanhe, né? Mas utilizando os tempos verbais que façam sentido, tá? E construções que façam sentido e que correspondam a essas expressões culturais, né? Então, cadê onde é que eu estava? Encontrei Yara estendida na banheira. Sorriu para mim, mostrou uma cadeira e uma pequena mesa de plástico sobre a qual uma chávena muito branca parecia levitar. Então, je rencontrais, de novo, passe simple, Yara allongée dans la baignoire. Elle me sourit, me montra une chaise et une petite table en plastique sur laquelle une clé très blanche semblait léviter. Deux grosses bougies... não, peraí, eu não li em português. Duas grossas velas vermelhas faziam balar as sombras ao redor. Deux grosses bougies rouges faisaient danser les ombres autour. Sente-se, convidou Yara. Preparei-lhe uma infusão de gengibre com mel. Assieds-toi, m'invita Yara. Je t'ai préparé une infusion de gingembre avec du miel. Né? Então, olha só. De novo. Vejam, aqui é o narrador falando, né? Então, eu mantive o narrador falando, né? A fala do narrador, né? No passado, no passe simple, né? E o discurso, né? A fala da outra personagem, da Yara, eu coloquei no passe composé, porque é um diálogo, né? E é bem importante a gente notar isso. O passe simple, ele vai ser utilizado normalmente pelo narrador, tá? Quando tem um diálogo e tal, a não ser que seja, sei lá, um texto do Molière, um texto, até o texto do Maupassant que a gente viu, assim, muito, ele é utilizado para demonstrar, para dar conotação de linguagem escrita e não de linguagem oral. Quando eu quero aqui, nesse texto, né, que eu estou traduzindo, traduzir linguagem, ou seja, fazer uma versão de linguagem oral, eu tenho que usar o tempo verbal que seja mais adequado para isso, tá? Por isso que eu estou usando o passé composé nesse caso aqui, tá? Então, je t'ai préparé une infusion de gingembre avec du miel. Vestia um biquíni preto. As longas pernas pousadas de lado na borda da banheira tinham um brilho idêntico ao da chávena sobre a mesa. Elle portait un biquíni noir. Les longues jambes posées posées de côté au bord de la baignoire brillaient comme les clés sur la table. Porcelana, pensei. De la porcelaine, je pensais. De novo, olha, passé simple. Je pensais, não j'ai pensé. Tá? Eu que li errado aqui. Veio-me à memória uma pequena figura de vista alegre, uma ninfa reclinada, pela qual meu pai nutria uma grande afeição. Né? Aí lembrem do que eu falei lá do início da aula. Né? É importante em francês, muitas vezes, para a gente entender o francês, não ficar um texto truncado, a gente manter essa ordem de sujeito, verbo e o resto, né? L'objet, o predicado. Então, aqui eu fiz uma inversão, tá? Quando a gente usa a voz passiva, a gente usa também a voz passiva para indicar, ou seja, para destacar o objeto, tá? Então tem que fazer um sentido. Gente, estou gravando, tá? Estou gravando, tá?
Então, ela tem que fazer sentido, ou seja, essa inversão tem que fazer sentido. Ela está destacando alguma coisa, ela está destacando o objeto, tá? Então, olha aqui, ó. Veio-me à memória uma pequena figura da Vista Alegre, né? Então, une petite figure Vista Alegre me vint à la mémoire. Uma ninfa reclinada, pela qual meu pai nutria uma grande afeição. Une nymphe reclinée, pour laquelle mon père tenait une grande affection. Então, eu fiz um pouco essa inversão para ficar mais palatável aí, tá? Não é inversão, eu só mudei um pouco a ordem das coisas. A coincidência do nome da fábrica com a feliz visão à minha frente fez-me sorrir, né? Yara recolheu as pernas. Eu mantive Vista Alegre, tá? Porque Vista Alegre é como sei lá, um champanhe, como se fosse, sei lá, uma marca que é conhecida, quase que sei lá, remete a uma marca, né? Remete a uma tradição, digamos, de porcelana, né? É como se eu falasse porcelana de Limoges, por exemplo, né? Tá? Tá. Donc, la coïncidence du nom de la fabrique avec la joyeuse vision devant moi me fit sourire. Yara recolheu as pernas. Yara garda ses jambes. Né? Ri-se da minha celulite? Ris-tu de ma cellulite? Pardon. A celulite, sou uma mulher comum. Também eu sofro de celulite. E aí, de novo, aqui, ó. Também eu sofro de celulite. Quando eu fui traduzir, eu usei de novo esse pronom tonique. La cellulite, je suis une femme normale. Moi aussi, j'ai de la cellulite. Né? Esse moi aussi, né? Esse tônico aqui para reforçar que ele dá esse destaque aqui ao colocar o também eu, né? Invertendo essa ordem aqui. Não vi celulite nenhuma, só vi as pernas. Non, je n'ai vu aucune cellulite. Je n'ai vu que les jambes. Ainda bem, é a diferença entre um otimista e um pessimista. O pessimista só teria reparado na celulite. Estou um horror, envelheço. Também tenho celulite na barriga, estrias e celulite. Né? Lembra aquele exemplo que eu dei? Falei, gente, se vocês não souberem como é que fala estria, não tem problema, coloca marque, né? J'ai des marques sur le ventre, sei lá. Né? J'ai des marques sur la peau et de la cellulite. Não tem problema nenhum. Né? Então, ainda bem, tant mieux. É a diferença entre um otimista e um pessimista. Ça, c'est la différence entre un optimiste et un pessimiste. Né? Esse recurso aqui, por exemplo, eu não utilizaria jamais num resumo, esse ça, né? Ou seja, também dando uma ênfase a isso, né? Mas, de novo, como a gente está desenvolvendo uma versão de um texto onde eu estou reproduzindo, ou seja, eu estou produzindo uma fala, né? Eu posso me permitir esse tipo de coisa, tá? Porque a gente precisa manter e guardar as características culturais do texto, tá? Ça, c'est la différence entre un optimiste et un pessimiste. Le pessimiste n'aurait vu que la cellulite, né? Esse ne que, né? Que é o só, né? O que seria o equivalente ao só no português. N'aurait vu que la cellulite. Je suis horrible, né? Estou um horror. Je vieillis. J'ai aussi de la cellulite dans le ventre, des vergetures et de la cellulite. Vejo apenas o umbigo, querida, um umbigo maravilhoso. Eu respeito muito os umbigos. Então, de novo, isso é o diálogo deles continuando, né? Então, é importante a gente identificar quando é que é o diálogo e quando é que é o narrador contando a história, né? Na tradição africana, enterra-se o cordão umbilical, logo após o nascimento de uma criança, como forma de assegurar que a mesma permanecerá ligada ao chão de seus antepassados.
Olho para um umbigo perfeito como o teu, e vejo o princípio do mundo. Je ne vois que ton nombril, ma chérie. Né? Que é, de novo, essa construção ne que vai substituir aqui o apenas, tá? Eu poderia botar je vois seulement ton nombril, né? Também é uma outra forma de traduzir. Un nombril merveilleux. Je respecte beaucoup les nombrils. Selon la tradition africaine, on enterre le cordon ombilical tout de suite après la naissance d'un enfant, de sorte à assurer qu'il restera lié au sol de ses ancêtres. Quand je regarde un nombril parfait comme le tien, je vois le principe du monde. Yara riu-se, uma gargalhada transparente. Yara ri, né? De novo, passe sempre, né? Ele está narrando aqui. Então, a gente volta lá para aquela linguagem do narrador. Un rire transparent. Foi casado, professor? Tu t'es déjà marié, professeur? Há muito tempo, noutra vida. Il y a longtemps, né? Há muito tempo, il y a, né? Essa construção do il y a, dans une autre vie. Mentira, conte-me, vá, conte-me. Pas vrai, né? Esse mentira, pas vrai, foi ótimo, foi bem inconveniente. Não é mensonge, tá, gente? É essa expressão, sabe? Essa expressão de mentira, me conta. Em francês seria pas vrai, tá? Raconte-moi, vas-y, raconte-me. Queres que te conte uma história de amor, é isso? Sim, sim, gosto de histórias de amor. Dê rosas a uma mulher, dê-lhe uma história de amor e terá tudo dela, tudo. Tu veux que je te raconte une histoire d'amour, c'est ça? Né? Então, de novo, estou reproduzindo um diálogo. Eu posso, né, aplicar aqui essa linguagem de tipo oral, né? Oui, oui, j'aime les histoires d'amour. Offrez des roses à une femme, des histoires d'amour, et vous aurez tout d'elle, tout. Sabes que estudei para padre? Tu sais que j'ai étudié pour être prêtre? O professor riu-se com vontade. Não acredito. Toi, professeur, né? Eu não vou dizer le professeur nesse caso. É para isso que existe esse aqui. Tem vários exemplos ótimos, assim, que eu vou até usar depois para outras aulas, né? Assim, para isso que existe o pronome tônico, o pronom tonique, né? É para dar essa ênfase aqui. Então, le professeur, toi, professeur, elle rit aux éclats. Não, je ne crois pas. É isso. Então, tá aqui, ó. José Eduardo Agualuz, a Milagrário Pessoal, um livro bem, bem curtinho, bem pequenininho, mas que tem toda essa sofisticação, né? Assim, a literatura contemporânea que tem toda essa sofisticação, e que na hora que a gente, e que é um desafio, né? Na hora da gente trazer, manter e se manter fiel a esse texto literário, sem ser literal e até manter um pouco dessa poesia e dessa riqueza, né? Dessa sofisticação desse texto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e espero que a gente se veja em breve. Espero também que a preparação de vocês esteja a mais divertida possível. Gente, eu sei que esse concurso é um concurso muito difícil, né? Ele é um concurso super importante, ele é um projeto de vida de muita gente, mas é importante que a gente se divirta no caminho, né? Muitas vezes a gente fica lá só pensando, né, no objetivo final, mas curtam, enjoy the ride, profitez bien, la vie est courte, tá bom? É isso. Um beijo e à bientôt.